Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Para nossa meditação desta quarta-feira, nós vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Deus nos abençoe na leitura desta palavra, também na compreensão e no entendimento dela, para a nossa vida, para o nosso coração. O tema desta noite, a proteção dos cristãos, né? Contra quem, com o quê? E esta carta de Paulo aos Efésios, né? Tanto Efésios quanto Filipenses, Colossenses e Filemon, são chamadas cartas da prisão, né? Tendo em vista que foram todas escritas durante o encarceramento de Paulo em Roma. E nos versos lidos tem como parâmetro a armadura dos soldados romanos. E Paulo, engasgo pequeno aqui. E Paulo vai usar essa armadura, né, do soldado romano como modelo para a batalha do cristão contra o diabo e o pecado, né? Vamos então ao texto que nós lemos, né? Ao tema, a proteção do cristão. Contra quem? Com o quê? Né? Então, essa primeira parte, contra quem, nós temos os versos 10 até o versículo 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo não é a carne, não é o sangue. O inimigo não é o indivíduo, não é o ser humano. Mesmo o ser humano sendo instrumento do mal, sendo maldoso, violento, agressivo, espancador, é o inimigo que está por trás disso, que é o nosso adversário, né? É o diabo. Então a nossa luta nunca é contra carne e sangue. E nós precisamos entender isso nas nossas lidas diárias, na nossa batalha espiritual. Os conflitos, as discordâncias, né, os problemas que enfrentamos de relacionamento, seja ele familiar, profissional, seja ele de vizinhos, né? Todas as pessoas que se levantam, por exemplo, contra o cristão, ele não é o inimigo. O inimigo é aquele que age por meio dele, aquele que age através dele. Então, o texto nos recomenda qual deve ser o nosso procedimento. Por exemplo, o versículo 11 diz que a gente deve se revestir, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo, né?
Então, nos recomenda aqui, nós como cristãos temos esta responsabilidade, né? A responsabilidade do cristão é se revestir da armadura espiritual, da armadura de Deus, para poder suportar e enfrentar aqui os ataques do inimigo. Então, o que ele chama de ciladas aqui são as astúcias e os enganos que Satanás traz contra o cristão, contra o crente. Essas ciladas e esses enganos, né, essas astúcias e enganos, elas estão muito presentes no campo religioso. Às vezes a pessoa pensa em violência, né? Pensa em ódio, em crime, em roubo, em assalto, em estupro, adultério, essas coisas dessa natureza. Pensa nisso como ação maligna. Mas ele às vezes não consegue perceber que as astúcias mais perigosas de Satanás estão no campo religioso, no campo da fé, no campo da religião. Doutrinas que não condizem com a palavra de Deus, ensinamentos falsos, exploração da fé, né? Ênfase exagerada, muitas vezes, na santidade de vida, sem o devido conceito do que é a santidade, né? ênfases exageradas em práticas e costumes, ou ênfase exagerada no descuido religioso. É cristão, é membro da igreja, por exemplo, mas o comportamento diário, né, a conduta diária é muito mundana. Tudo que faz é muito mundano, é uma vida religiosa muito voltada para o atendimento dos prazeres individuais, egoístas, né, que traz no coração. Então é preciso estar atento a essas ciladas e astúcias do engano, né? Os inimigos, o versículo 12, então, vai mostrar que os inimigos do cristão são as hostes espirituais, né, demoníacas, as hostes demoníacas de Satanás, sempre preparadas para um combate imortal, né? O poder maligno está aqui acima da nossa cabeça. A gente não vê, mas ele está aí, agindo contra nós, com a intenção de nos destruir, com a intenção de tirar a gente do caminho do reino dos céus e com alta probabilidade de impedir muita gente de ser salva, né? Essa é a artimanha do diabo, são os inimigos do cristão, as hostes demoníacas nas regiões celestes, agindo contra a nossa vida, contra a nossa salvação, contra a nossa santidade, contra a nossa entrada no reino dos céus. É contra isso, né? Então, contra quem, né? Contra quem? A proteção do cristão. Contra quem? Contra Satanás e os seus demônios. Com que nós derrotaremos essas artimanhas do inimigo? Aí entra a armadura que Paulo usa, né? Ele toma como modelo, como referência, né? Convivendo com soldados cristãos que faziam a sua guarda, né, na prisão. Ele então vê toda aquela vestimenta dos soldados, então ele toma como modelo as vestimentas do soldado e vai usar isto como elemento de fé na proteção do cristão, né? Quais são estas armas, né, que o soldado cristão deveria vestir para estar devidamente preparado para combater as hostes demoníacas nas regiões celestes. Isso aí vai do verso 13 em diante, né, até o verso 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o versículo 13 vai usar como modelo a armadura, né? Então, ele diz que a gente tem que se revestir da armadura celestial para combater o inimigo mortal que é Satanás. E ele diz assim, para que possais resistir no dia mau, né, no dia das provações e das tentações. E depois que resistir e for bem sucedido, não pode descuidar. Você não pode se descuidar. Precisa permanecer inabalável, ou seja, depois da vitória conquistada, você não deve se despojar da sua armadura celestial. Você precisa manter a sua armadura celestial, porque você não sabe o momento, a hora
que você vai ser atacado de novo pelos demônios. Você não tem ideia. Então é preciso permanecer inabalável, permanecer firme, mesmo depois da derrota. Não pode se. Desculpa. Mesmo depois da vitória contra as hostes malignas. Você não pode se descuidar. Nós não podemos nos descuidar em hora nenhuma, absolutamente. O versículo 14 diz: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então aqui nós temos a verdade mantém a coesão de tudo e refere-se à integridade do cristão, né? O cristão, ele precisa ter uma integridade moral ilibada. Ele é uma outra pessoa, ele não é mais a mesma pessoa que ele era antes de ser uma pessoa mudada, transformada por Jesus Cristo. O cristão, ele está no mundo, mas ele não pode se parecer com o mundo, porque ele não pertence mais ao mundo. Ele foi completamente regenerado em Cristo Jesus. Então, a pessoa salva, ela tem que viver uma vida verdadeira. E a vida verdadeira aqui é ter, então, essa conduta íntegra, né? Uma integridade de caráter extraordinária como servo de Jesus, como pessoas que foi justificada pela fé em Cristo Jesus. E a couraça da justiça, né, são as coisas que nós praticamos, aquilo que é praticado pelo cristão, que protege o coração dos ataques de Satanás. Então, quando você liga a sua conduta, né, sua conduta moral, a uma postura também santificada diante do Senhor, então isso protege o seu coração de ataques satânicos, né? A justiça do cristão é ter uma vida íntegra e praticar, por exemplo, boas obras de acordo com os valores da Escritura, das Escrituras Sagradas. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E o verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O evangelho do apoio, né, o evangelho da paz, trata da estabilidade aos nossos pés, da nossa fé firme, que dá firmeza à nossa fé. A palavra de Deus, a pregação do evangelho, o testemunho cristão, o ganhar almas para Jesus, fortalece a nossa fé, né? E firma os nossos passos, cada dia mais os nossos pés, cada dia mais na palavra do Senhor. A nossa vida fica alicerçada nos mandamentos de Deus, na obediência do Senhor. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é uma pessoa sábia. Então, nossos pés devem estar firmes na pregação do Evangelho, na proclamação do reino de Deus a todas as pessoas. Embraçando o escudo, né? O escudo romano era uma peça que protegia praticamente todo o corpo do soldado. Os especialistas dizem que o escudo tinha mais ou menos 1,20 m de altura, né, por 75 centímetros de largura, todo coberto de pele, né, coberto por pele. E então ele era por couro, né, e ele era usado e isso permitia que os dardos, as flechas incendiárias dos adversários fossem apagadas quando atingissem no escudo. Qual é o escudo do cristão, né? O que é que nós cristãos, usamos como escudo? O nosso escudo, irmãos, é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós só podemos derrotar o inimigo e combater os ataques dele, violentos ataques dele, as flechas incendiárias dele, com a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O verso 17 e o 18 diz: 17, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, o capacete da salvação protege a nossa mente, né? E protege os nossos pensamentos. Precisamos usar permanentemente o capacete para a gente não ter maus pensamentos. Já viram quantos ataques demoníacos a gente sofre, irmãos, na nossa mente? Pensamentos ruins, né? Desejos ruins,
coisas que vêm à nossa mente que são pavorosas, né, tenebrosas, às vezes até visões estranhas que são fruto daquilo que nós pensamos, né, que ficamos a pensar e a imaginar. Então o capacete protege a nossa mente, protege também os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente tem pensamentos terríveis, difíceis, né? De que vai morrer, de que vai acontecer uma tragédia, acidente e pesadelos que vêm durante a noite, tudo por causa daquilo que a gente fica pensando ou armazenando nos nossos pensamentos. A espada é a única arma que a gente tem, arma de ataque, né? Ofensiva, é a única arma mencionada aqui. E qual é esta arma? É a palavra de Deus, né? No nosso caso, a palavra de Deus é a Bíblia. É a palavra que fala aos nossos corações. A Bíblia é sagrada, arma de ataque. Quanto mais a gente usa essa arma contra o inimigo, mais bem-sucedido nós seremos. E o verso 18, então, ele fala sobre o papel da oração, a importância da oração em todo esse processo, né? A oração deve ser dita em todas as ocasiões e no poder do Espírito. Deve ser persistente e exercitada por todos os cristãos, uma vez que todos são alvos de Satanás. Então, a oração é como se fosse um bálsamo que se derrama sobre tudo, né, que dá ao cristão a capacidade, né, porque sem uma vida de oração você não tem como derrotar o inimigo. Todas essas armas, elas são fundamentais, mas o ápice dessas armas, na verdade, é a vida de oração. É a oração, é o orar persistentemente, é o orar continuamente no poder do Espírito Santo de Deus, né? Satanás, ele pode resistir a muitas coisas em nós, mas nunca uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida consagrada no altar do Senhor, uma vida que constantemente, permanentemente, diariamente está em submissão a Deus, né? Está em obediência à sua palavra através da oração. O crente que ora, ele alcança vitórias e derrota o diabo na sua vida e todas as tentações ele derrota na sua vida. Então, a proteção do cristão, né? Contra quem? Contra Satanás, contra as hostes espirituais do maligno nas regiões celestes. Com o quê? Com esta armadura, né, que vai do verso 13 até o versículo 18, que a gente pode citar aqui, ó. A armadura do cristão, ela tem aqui, ó, cingindo com a verdade, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçados com os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, usando o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e suplicando por todos os santos. Né? Vigiando com perseverança e suplicando por todos os santos. Esta é a garantia da vitória. E o verso 10 diz que depois da gente alcançar esta vitória extraordinária, a gente não pode se dar por satisfeito. Né? Quando diz aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Então, eu concluo citando os versos 23 e os versos 24, que ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esta é a nossa meditação de hoje. A proteção dos cristãos contra quem conquer. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém?